Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, todos e todas, ao nosso segundo dia do evento, o nosso segundo encontro de pesquisas e práticas pedagógicas na educação infantil, o qual é a sua segunda edição e reflete como tema central a educação infantil em tempos de resistência, embates e desafios. É com imensa alegria que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o campus do SES, através do Departamento de Educação, em parceria com a UERJ, o campus de Caicó, Patu e Mossoró, e em parceria com o Núcleo de Educação Infantil, o Centro de Educação, promove esse segundo encontro de pesquisas e práticas pedagógicas na educação infantil, o qual está sendo realizado ontem, dia 26, e hoje, dia 27, aqui no SES, tendo como tema central a educação infantil em tempos de resistência, embates e desafios. Em sua segunda edição, o EPP pretende encontrar alternativas de resistência aos constantes ataques da educação infantil e criar espaços para partilhar pesquisas e experiências de pesquisadores, pesquisadoras, professores, professoras, estudantes relacionados à educação infantil no estado do Rio Grande do Norte, contribuindo efetivamente para a formação profissional dos graduandos, futuros professores. O segundo EPP convida, provoca, dá voz ao educador e educadora de educação infantil, compreendendo-os como produtores de conhecimento, a partir das práticas por eles e elas vivenciadas com as crianças na escola. Visa também contribuir para pensar as políticas, pesquisas e práticas das escolas no âmbito de diferentes municípios do Rio Grande do Norte, buscando caminhos alternativos para uma melhor qualidade do atendimento educacional à infância. Busca, sim, aproximar a universidade da sociedade, debatendo e integrando os conhecimentos aqui produzidos e o que estão sendo construídos no cotidiano das escolas, contribuindo assim para a formação inicial e continuada de professores e de todos aqueles que estão envolvidos com esse encontro. O evento tem carga horária de 20 horas, envolvendo as seguintes atividades: conferências, mesas redondas, diálogos pedagógicos, as comunicações orais, oficinas, momentos culturais e lançamento de livros. Tem como público-alvo graduandos de pedagogia, professores, pesquisadores das universidades envolvidas, gestores, técnicos, professores da rede municipal de ensino e interessados na temática da educação infantil. Pedimos, por gentileza, que procurem seus lugares. Podem entrar, o pessoal também que ainda estão no hall de entrada do auditório. Coloquem os seus celulares no modo silencioso para que possamos dar início ao nosso evento nesse segundo e último dia de atividades. Dando continuidade à nossa programação, nós vamos fazer a nossa apresentação cultural no início das atividades, convidando as crianças da creche municipal de Caicó, Dona Oscarina de Oliveira Torres, que farão a terceira apresentação cultural do nosso EPP e tem como título o Poema das Borboletas. Recebamos as crianças.
Bom dia a todos e a todas. É com grande alegria que nós que fazemos a creche Oscarina Torres recebemos o convite pela SEMESC, na pessoa da nossa coordenadora Michele, a quem nós agradecemos a confiança. E com muita alegria também que preparamos as nossas crianças para esse momento tão especial. E por acreditar na proposta do evento, por acreditar que tudo acontece no tempo certo, nós estamos falando aqui junto com as nossas crianças sobre diferença. Na infância não existe nada ruim, não existe ninguém mais feio, ninguém mais alto, mais baixo. Para eles, todos nós somos iguais, cada um ao seu modo. Então hoje eles vão falar para vocês que ser criança, sendo a criança sujeito social, histórico, cultural, eles vão construindo os conhecimentos deles através das oportunidades que eles são oferecidas, né? Então, como sujeitos singulares e especiais, nós trazemos os nossos pequenos do nível 4, das professoras Catiane e Caliana, para fazer uma apresentação que elas prepararam com muito carinho da poesia As Borboletas de Vinícius de Moraes. Com muito carinho, as professoras ensaiaram Libras com as crianças para esse momento. E dando continuidade, não vai parar por aqui. Eles vão apresentar a música Ninguém é Igual a Ninguém, né? Contribuindo às atitudes de respeito e solidariedade, fortalecendo a autoestima e os vínculos afetivos de todas as nossas crianças, buscando valorizar as diferenças, considerando a singularidade de cada uma delas e, ao mesmo tempo, procurando identificar e combater qualquer tipo de preconceito. Então, com vocês, ninguém é igual a ninguém. Queira ser aquilo que não é, queira ser aquilo que não é, que não seja, veja tudo aquilo que você quer.
Então, que as nossas borboletas, que são as nossas crianças, possam alçar voos cada vez mais alto e que nós possamos ser seus maiores incentivadores junto às suas famílias. Muito obrigada. Tudo que criança faz é maravilhoso. Tudo que criança faz é maravilhoso, né? Agradecemos imensamente. Então é com muita alegria que nós damos encaminhamento às atividades dessa manhã. É com muita alegria que a gente recebe mais pesquisadoras, professoras, que vão falar um pouco sobre a educação infantil. Especialmente, nós agora anunciamos a terceira mesa redonda do nosso segundo EPP, com o título Identidade e Diversidade na Infância, valorizando as diferenças. E aí tem tudo a ver com o que a creche, né, trouxe como apresentação de abertura, né? Identidade e diversidade na infância, valorizando as diferenças, para a qual convidamos a professora doutora Francileide Batista Vieira, a coordenadora aqui do curso de Pedagogia, professora do Departamento da Educação. Ela vai coordenar a nossa mesa, né? Apresentar as palestrantes nesse momento e coordenar a atividade. Bom dia a todas e a todos. Eu vou permanecer só um pouco de pé, porque eu vou precisar apresentar um material para vocês. E conversei com a professora Jacicleide anteriormente. Vamos quebrar um pouquinho assim o protocolo para falarmos de um trabalho que também tem a ver com a temática de hoje. Daqui a uns instantes nós estaremos convidando as nossas queridas colegas que estarão aqui conosco nessa temática que nos é tão cara nos momentos atuais. Bom, nós temos uma aluna de pedagogia que tem produzido um material sensorial. E esse material ela fez, não sei se foi a primeira vez, mas eu tomei conhecimento durante o componente Educação Especial e Educação Inclusiva, que na terceira unidade nós solicitamos que os alunos produzam algum material pedagógico que possa ser utilizado em sala de aula de educação infantil ou anos iniciais. E a nossa aluna Emília, que também está entre os monitores nesse evento, produziu esse material sensorial, tátil, com muito zelo. Ela tem trabalhado em cada página, ela propõe uma temática que pode ser trabalhada em sala de aula, muito bom para ser trabalhado em educação infantil. E esse material aqui, ela produziu como forma de doação para a sua turma, para arrecadar recursos para a formatura da turma. Eles concluirão apenas em 2021, mas já estão juntando de alguma forma recursos para tal, para vivenciar o momento tão esperado, que afinal de contas merecem. E estão vendendo bilhetes pelo preço simbólico de R$1, e pediu a nossa colaboração, já que eles estão colaborando conosco, no sentido de divulgar esse sorteio que eles estão fazendo. Então nós pedimos a vocês que, se desejarem valorizar e reconhecer o trabalho da nossa querida Emília, que vocês possam procurar-nos ali no saguão, né, no espaço onde é servido o lanche após a mesa. Vocês poderão adquirir o bilhetinho. O sorteio acontecerá ao final do dia, ok? Então, feito isso, nós passaremos agora com muita alegria a convidar as nossas colegas que
estão aqui desde ontem, nós estamos nos confraternizando, né? Já saímos ontem, já conversamos um pouco e queremos convidar a nossa colega Maria de Fátima Carvalho, que é um imenso prazer para mim reencontrá-la. A professora Maria de Fátima Carvalho integrou a banda que avaliou a minha tese de doutorado e para mim é uma alegria muito grande reencontrá-la. Ela possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos, especialização em Educação e Tratamento de Crianças com doutorado em Educação pela Universidade Federal de Campinas, realizou estágio de pós-doutoramento na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, é docente da Universidade Federal de São Paulo, Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, onde atua no Departamento de Educação, curso de Pedagogia e programa de pós-graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência. É pesquisadora e colaboradora da Plataforma de Saberes Inclusivos, BPGS Unifesp, do Grupo de Pesquisa Pensamento e Linguagem, da Faculdade de Educação da Unicamp, do Grupo de Estudos Processos de Aprender e Ensinar na Educação Infantil, Faculdade de Educação da UFRN. Tem experiência na área de Educação e Psicologia, com ênfase em Psicologia Histórico-Cultural, atuando nos seguintes temas: desenvolvimento humano, pensamento e linguagem, apropriação de práticas culturais, educação infantil e ensino fundamental, formação de professores, educação especial e educação inclusiva. Esses dados que estão aqui do lado conferem credenciais do mais alto valor para que ela esteja nesse lugar de fala aqui nessa mesa. Mas para além do que o lápis diz, Fátima é um ser humano maravilhoso, gentil, agradabilíssimo, uma pessoa que alegra os ambientes nos quais ela está. Queremos convidar também a nossa colega Janaína de Amorim Carriço. Ela é doutora e mestre em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, pedagoga com habilitação em Magistério e em Educação Especial, formada pela mesma instituição, é orientadora pedagógica no ensino fundamental do primeiro e segundo ano, experiência nessa função, também experiência vasta como professora em Educação Especial, pedagoga em atendimento educacional especializado. Também exerceu a função de professora do ensino superior em cursos de graduação em pedagogia e de pós-graduação em educação. Desenvolveu trabalhos pelo Ministério da Educação como supervisora de educação à distância do curso de formação continuada de professores dos municípios polos do programa Educação Inclusiva, Direito à Diversidade em diferentes regiões do nosso país. Atualmente, ela é professora do Núcleo de Educação da Infância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, NEI, e também é uma pessoa que, embora tenha conhecido ontem, deixou São Paulo, veio morar aqui no Rio Grande do Norte, já tem uma identificação com a nossa região, né? Apreciando as coisas de Caicó. Seja muito bem-vinda, professora, a Caicó. E elas estarão, a partir deste momento, discutindo a temática identidade e diversidade na infância, valorizando as diferenças. Então, nós iremos passar, seguindo o mesmo critério de ontem, né, que estabeleceu, embora a colega Janaína tenha vindo de São Paulo. Aqui há um exercício contrário, né? A professora Fátima é de Caicó, é de Currais Novos, é aqui da região de Seridó e foi embora trabalhar em São Paulo. E temos uma pessoa de São Paulo que veio trabalhar no Rio Grande do Norte. Mas como o critério é quem trabalha mais distante, nós iremos então passar primeiro para a professora Fátima e depois para a professora Janaína. Bom dia, muito obrigada. Está dando para ouvir bem? O microfone aqui. Eu
acho que eu estou sem palavras para agradecer a pública. E muito grata pelo convite, muito orgulhosa de estar aqui. Não vou falar muito, não vou agradecer muito para não ficar muito emocionada. Eu só queria acrescentar uma coisa ao meu currículo que as professoras obtiram. Eu fui professora de educação infantil durante muitos anos, em Natal, antes de ir embora. Gostava muito. Professoras, sempre me dão licença para eu ficar de pé, eu acho que eu vejo melhor. Eu acho que tem dificuldade em manusear os dois instrumentos ao mesmo tempo, mas tudo bem. Gente, é o seguinte, essa banca, quando você é convidado por alguém, você fica pensando, por que me convidaram, né? E eu li a programação inteira, vi a temática da banca e achei que a comissão organizadora, que eu prezo muito, pensou no que eu ando fazendo, no que eu faço e como eu penso nessas questões relacionadas às diferenças das crianças, principalmente das crianças com público-alvo da educação especial, tá? E me chamaram para compor uma mesa e eu ainda não conhecia a Janaína, mas falei, bom, elas devem querer que eu fale das coisas que eu ando fazendo, tá? E aí eu fiz um esforço grande para juntar, para articular no meu título, tá? As coisas que eu gostaria de falar com esse título enorme, identidade, diversidade. A mesa é valorizando as diferenças na educação infantil e eu fiz um trocadilho com o Vivendo, porque eu queria muito falar das nossas vivências com as crianças, com essas crianças que são público-alvo da educação especial na educação infantil e falar dos avanços do que a gente tem chamado de uma educação inclusiva. Porque tratamos de um evento que fala de resistência, né? Que fala dos desafios que nós estamos vivendo no campo da educação infantil, da educação em geral, do ensino superior, do ensino público. Eu também não podia deixar de passar a oportunidade e deixar de falar que a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que a própria ideia de uma perspectiva de educação inclusiva também está sendo ameaçada, tá? A gente tem uma política que não tem 10 anos já, mas são 10 anos para uma política de grande monta, para um projeto grandioso, para a gente mudar os modos de pensar no país inteiro sobre o que são as diferenças, sobre o que é estar junto, sobre o que é valorizar, reconhecer, né? Não é só ter o respeito, mas eu reconheço como legítimo o jeito do outro, a diferença do outro. Então eu tentei de alguma forma, na minha fala, articular tudo isso, e não é fácil, porque acho que as meninas pensaram em coisas que são densas, mas que ao longo do dia vocês vão estar falando sobre essa temática com várias pessoas. Então, eu vou começar destacando os desafios e avanços, o impacto que a Política Nacional de Educação Especial tem tido sobre os processos educacionais, e principalmente quando a gente fala sobre o direito de todas as crianças à educação infantil. Então, isso faz com que a gente possa falar da relação entre a educação infantil e a educação especial, falar um pouco sobre como essa relação tem acontecido, já que ela tem sido nos últimos 5 anos, principalmente, objeto maior de minha atenção, falar dessa relação, desse encontro entre esses dois campos de educação, como locos de constituição dos sujeitos, e aí de emergência de mais diversidade, né? Mas principalmente de mais diferenças, porque a gente passa a conviver com as diferenças. E nesse convívio, falar dessa valorização, que às vezes é uma desvalorização também das diferenças, porque aí é onde entram os desafios que, vamos dizer, que construir essa perspectiva de educação inclusiva nos impõe, né? Então eu vou falar
tudo isso a partir da teoria histórico-cultural de psicologia. A professora já abriu lindamente, trazendo as crianças, falando da criança como sujeito histórico-cultural. Então, isso me dá a dimensão de que vocês estão familiarizados com a teoria, que vocês já sabem que dessa perspectiva a gente valoriza a cultura, a mediação, a interação das crianças com todo o ambiente social. Vocês já sabem que dessa perspectiva as ideias centrais do Vygotsky, mas não só, a gente toma como objeto de reflexão, toma como objeto de olhar da realidade escolar, da realidade social. Então, dessa perspectiva, eu quero destacar essa preponderância dos processos de socialização, o papel da história e da cultura na constituição do desenvolvimento das crianças. E, como a professora falou antes, destacar a infância e criança numa perspectiva psicogenética, numa perspectiva sociogenética, histórico-cultural e constituição das características e constituição das possibilidades de ação. Vocês estão ouvindo bem? Então, essa criança que é sujeito cultural, que é singular, ela tem, dessa perspectiva que eu estou falando, as constituições, as possibilidades de ação dela são socialmente constituídas. Essas crianças se faz assim. Essa criança se faz, puxa vida, essa criança se faz nas relações sociais, né? E quando a gente fala dessa criança se constituir nessas relações, a gente fala da importância das relações, das interações, da mediação social, da mediação do outro, da linguagem, e torna a falar, né? Dentro desse contexto, como que mediando a gente significa essas diferenças das crianças, a importância dessas formas de mediação. A gente parte do pressuposto, junto com esses teóricos da abordagem sociohistórica, de que a cultura vai qualificar, vamos dizer, essa herança biológica, ou seja, se todas as crianças que estavam aqui são geneticamente muito parecidas, ainda são em contextos familiares diversos, em contextos culturais, que aparentemente parecem contextos só, como a cidade de Caicó, ou o Rio Grande do Norte, ou o contexto brasileiro, mas na verdade aprende em diversidade, em diferenças culturais. Esse trabalho da cultura, ele qualifica as possibilidades biológicas que as crianças trazem. Então, nesse processo de desenvolvimento, essa perspectiva destaca essa importância da relação entre a dimensão biológica e cultural, essa interdependência, essa relação dialética entre o que é da natureza e o que é da ordem da cultura, né? Essa é uma relação, e esse pressuposto é muito importante para a gente pensar na questão das crianças que têm diferenças orgânicas, né? Que tem vamos dizer, que tem alguma desregularidade. As crianças que a gente pode chamar de extranormativas, que estão fora da norma em termos de desenvolvimento orgânico. Então, quando o desenvolvimento é marcado por essas irregularidades que nós definimos como deficiências, como déficits, como transtornos, as possibilidades de desenvolvimento estão postas porque a cultura vai instaurar possibilidades de funcionamento, né, que vão pôr essa criança em outro lugar, vão permitir que essa criança também se desenvolva. O que não significa que as deficiências, os déficits e os transtornos vão deixar de existir, mas sim que essas crianças terão um desenvolvimento diferente. Tá? Elas vão ter, muitas vezes, comportamento diferente, vão ter uma relação com esse ambiente social que vai ser distinta. Então, essa ideia, quando a gente fala das crianças com deficiência, ou das crianças que a gente chama de diferentes, que às vezes não têm deficiência, né? Elas fazem com que a gente privilegie as interações como locos de constituição dos sujeitos.
Então, as interações, elas vão ter uma importância enorme quando a gente está falando de contextos educacionais, de contextos institucionais. Porque se as crianças estão se educando em casa, com a família, na comunidade, na rua, na escola, essas interações, elas constituem relações muito distintas. Porque são relações onde a gente tem a intenção de ensinar coisas para as crianças. Mesmo na educação infantil, isso está posto. Então, a qualidade das mediações é distinta. Tá? Então, a gente pode falar, pensando dessa forma, a gente pode falar nas políticas públicas de educação escolar, como direito de todas as crianças, como educação de qualidade para todas as crianças. E dessa forma, pensar na relação educação infantil e educação especial, articulada pela ideia de educação inclusiva. Por quê? Se nós formos olhar para a Convenção dos Direitos da Criança, lá em 1959, se nós formos olhar para todos os marcos legais que vão definindo a educação infantil, o que nos traz a essa discussão, o que nos traz a possibilidade de hoje falar de resistência, é exatamente a ideia de educação de qualidade para todos. Né? Isso não é uma ideia que venha com a Política Nacional de Inclusão, ou a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva de educação inclusiva, é um marco que durante os anos, vamos dizer, dos governos Lula e Dilma, ganha força em termos de uma emergência maior de programas, de uma organização maior de formas de atendimento às pessoas com deficiência, mas a ideia de uma educação de qualidade para todos, do direito à educação para todos, já estava posta na Constituição, já estava posta na LDB. Então, essa ideia, se nós formos pensar, ela articula muito bem a educação infantil e a educação especial. Tá? Então, quando você trabalha nessa área, você vai percebendo que a presença das crianças que são público-alvo da educação especial, ela tem crescido, as matrículas têm aumentado, a gente tem cada vez mais, vamos dizer, mais matrículas, mas mesmo assim, a gente fala de um aumento tímido, quando a gente considera, por exemplo, o percentual de crianças com deficiência nessa idade no Brasil e o percentual de crianças com deficiência que estão na creche e na pré-escola. Né? Então, é tímido também em relação ao aumento que tem acontecido de matrículas de educação especial na educação básica de uma forma geral. Por exemplo, nesse último censo, os dados do IBGE de 2018, eles falam que esse aumento foi considerável em relação a 2014, mas mesmo assim ainda é um aumento tímido. E a gente pode se perguntar, mesmo a gente sabendo que nós temos uma cultura onde as crianças demoram a ir para a escola, onde as crianças demoram a ir para a creche, mas nós podemos nos perguntar por que as crianças com deficiência têm ficado em casa. Será que é uma coisa geral da cultura? É uma questão para a gente colocar para os pesquisadores investirem. Né? Então, quando a gente pensa nisso e começa a atentar para as contradições, no meu trabalho, tanto na pesquisa como na docência eu sou supervisora de estágio. Nosso estágio é um estágio que vamos dizer, inspirado na residência médica e é um estágio de residência pedagógica. Antes do governo Temer fazer aquela proposta de residência pedagógica, nós já tínhamos, é um modelo que as pessoas, por exemplo, na educação infantil, os estudantes ficam um mês em imersão, eles trabalham produzindo relatórios, diário de campo, e nós vamos à escola semanalmente, quando eles estão em imersão, para ver o que está acontecendo, para conversar, para estreitar esses laços com a escola. E nesse processo a gente vai constatando as dificuldades que o campo da educação infantil tem de receber essas crianças, mas a gente constata que são dificuldades relacionadas à dificuldade da educação infantil de se transformar, de atender a novas demandas, de considerar princípios que são esses princípios que a gente pode dizer que organizam uma ideia de educação inclusiva. Então, a ideia de uma criança que é ativa, que é protagonista, a ideia de uma educação que seja mais horizontal, ou seja, que a gente não fique de pé, que a gente não prepare a
roupa da criança, o material da criança, que a gente deixa a criança trabalhar mais, deixa a criança se pronunciar, deixe não, né? E não é para deixar porque a escola é dela. A gente tem até dificuldade de falar nisso. Mas, enfim, a gente vai vendo que as dificuldades que a escola tem, que os professores têm com todas as crianças, com essas crianças, elas se tornam mais evidentes, porque fica mais fácil de ver, pelas dificuldades das crianças responderem, muitas vezes, responderem do modo que a gente acha que é convencional, a gente vai vendo isso e isso fica mais evidente. Então, a gente também pode falar que na pesquisa eu constato isso, na docência, nos estágios eu contato com isso, e na extensão também, encontrando os professores, por exemplo, de outros municípios, de Guarulhos, de Francisco Morato. Isso é uma constante. Então, surge tanto a ideia de eu tenho dificuldade com esse aluno, mas o que a gente faz mesmo com esse aluno, né? Como surge também essa ideia de, ainda, mesmo 10 anos depois, mas será que é esse mesmo lugar? E daí a importância, como eu falo lá no início, da gente ainda tematizar hoje, tentar hoje reunir esses dois temas para falar de uma política que fala de reconhecimento das diferenças. A gente também tem, eu tentei trazer para vocês um pouco, uma relação do que eu fui encontrando a partir de uma revisão bibliográfica sobre como a produção acadêmica vai tratar essa relação entre a educação especial e a educação inclusiva. Então, essa relação, a partir da produção acadêmica, isso aí é só para vocês verem que eu fiz mesmo, eu não preciso ler isso, pode passar, mas olhando para 276 teses, dissertações, para 67 artigos, é possível apontar muitas coisas que nos mostram como a gente avançou. Mas também é preciso apontar que todos os questionamentos que nós fazemos à Política Nacional de Educação Especial, no que diz respeito à sua a efetividade de sua implementação, somos nós que fazemos, ela não se faz sozinha, somos nós que construímos, né? Então essas evidências vão surgindo nas produções. A gente tem, se evidencia já em 10 anos a existência de projetos grandes de pesquisa pelo Brasil, de grupos como o grupo da Unicamp, tem grupo na Unicamp, tem grupo no Espírito Santo, tem grupo na USP, tem vários grupos espalhados pelo Brasil, mas não só no Sudeste, no Sul, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, geralmente onde tem mestrado, que dá para a gente a dimensão da importância da universidade pública, onde tem mestrado, doutorado, programas de pós-graduação, com linhas de pesquisa nessa área, você já tem pesquisas acontecendo há mais tempo e pesquisas tentando sistematizar como é que essa política está se efetivando. Então, existe, por parte da universidade, um empenho em saber como é que isso acontece, como é que essas diferenças têm sido consideradas, que convívio é esse. A gente também constata a ausência de uma produção mais abrangente, mesmo existindo as pesquisas de grande porte, que a gente pode dizer, elas são poucas, né? São representativas, são importantes, mas são poucas no sentido de ausência. A gente queria uma produção mais abrangente. A gente destaca também o aumento de interesse pela área. Alguém aqui trabalhava com educação especial? Vocês são muito jovens, vocês não. Quem trabalha com educação especial, nós que estamos aqui na mesa, que já passamos dos 30 somente, a gente sabe como as coisas mudaram nos últimos 20 anos, mas principalmente nos últimos 10 anos. Né? De 2008 a 2018, quantas mudanças. Então, houve um aumento muito grande do interesse pela abordagem do tema e uma expansão muito grande da investigação. Investigações diversas, a gente falando a partir de uma abordagem sociohistórica, da antropologia, dos estudos culturais, da sociologia, quer dizer, muitos jeitos de abordar a questão que a gente acha que é muito bom.
a gente destaca para vocês algo que nós encontramos nos trabalhos, que são as incongruências legais. Como a lei ela é muito pouco clara no que diz respeito ao atendimento às crianças de 0 a 6, a própria Política Nacional de Educação Especial ela não especifica como isso vai acontecer. Então, a gente acredita que isso contribui para que a realidade vivida nas creches seja também marcada por essas contradições, por essa coisa de tem, mas não tem. Por exemplo, não tem AEE para as crianças pequenas. Alguns educadores, alguns municípios argumentam que isso tem que ficar a cargo da saúde, né, com atenção precoce, na oferta de uma atenção precoce. Outros municípios acham que tem que ter AEE, porque tem que ser conduzido a um trabalho mais pedagógico. Tá? O que a gente conquistou para as crianças que são público-alvo da educação especial na perspectiva da educação inclusiva na educação infantil foi exatamente essa possibilidade delas terem o que as crianças vieram aqui fazer, delas terem educação, delas terem um trabalho pedagógico e não apenas um trabalho clínico. Então essa discussão ela está posta, não em todos os trabalhos, mas ela aparece nessa produção também. Né? Os limites e os alcances dessas políticas, no que diz respeito a uma regulamentação ao atendimento em educação especial, sempre na perspectiva inclusiva, as crianças de 0 a 6. Então eu poderia continuar falando dessas especificidades, mas eu já vi aqui o meu tempo e eu quero adiantar porque eu quero entrar noutra parte. O que eu quero principalmente dizer para vocês, vou passar, é dessa necessidade de uma abordagem mais consistente dessa relação educação infantil e educação especial, porque os trabalhos, na maioria das vezes, eles se centram na preocupação de ver como é que essas crianças estão sendo atendidas, mas esquecem do que é a educação infantil, esquecem vamos dizer, de todo arcabouço, de toda definição. Então, a gente constata essa ausência do diálogo com a produção do campo da educação infantil e de uma busca por coisas específicas. Né? Então, tem um trabalho que traduz modelos de atendimento em creches americanas, em creches canadenses, quando, na verdade, a gente tem princípios, normativas, parâmetros, discussões, uma produção vasta em educação infantil, falando dessa educação, e a gente se preocupar em por que com essas crianças de quem eu falo, isso precisa ser diferente. Tá? Precisa ser tão diferente quando precisa ser diferente. Então, os trabalhos perguntam se é possível uma educação especial em creche e pré-escola, né? E, de minha perspectiva, eu acho que a gente pode, depois de ter a oportunidade de discutir, o que a gente tem que discutir é que tem que ser uma educação infantil para essas crianças em creche e pré-escolas. Falam muito da questão da antecipação das intervenções, falam muito da preocupação com o diagnóstico. Há trabalhos específicos só discutindo a questão do diagnóstico na creche e na pré-escola. O que a gente pode, articulando a temática dessa mesa, perguntar em que medida, né, no nosso convívio com a diferença no campo da educação infantil e no campo da escola, o diagnóstico, que diferença ele traz para o trabalho. Tá? E assim, eu não estou dizendo que não traz, eu estou perguntando que talvez a gente precisa pensar em quais ele traz. É preciso sempre, quando a gente pensa nisso, pensar em se a gente consegue trabalhar com as crianças sem perder de vista o caráter pedagógico, o caráter educacional da educação infantil. Né? Então, a provocação que eu trago? Eu acho que ainda dá tempo de trazer. Né? É que a gente não é possível a gente negar o impacto das irregularidades orgânicas sobre o desenvolvimento das crianças. Mas também não é possível desconsiderar, e a gente tem que atentar para os nossos modos de significação dessas diferenças. Né? Como é que eles orientam os nossos
nossos modos de definir e valorar as crianças e sua educação, como é que a gente pensa sobre o que a gente faz com as crianças. Então, que importância a gente dá para as vivências de uma criança cadeirante, que não fala, com muita dificuldade, com uma síndrome do West na sala, com 4 anos. E como é que importância a gente dá para a participação dessa criança na hora? A gente pode até favorecer essa participação, ou permitir, né? Mas como é que ela participa? Que importância a gente atribui a isso? Para ela, para a gente do trabalho, para o grupo, como é que a gente conduz? Então, eu acho que quando a gente pensa em diferença, em identidade, em diversidade, a gente tem que pensar em como os nossos modos sociais de significação das diferenças das crianças, em sua diversidade, pautam as nossas expectativas sobre seu desenvolvimento. E como que em nossa convivência com as crianças, nossas expectativas vão sendo constitutivas de identidades diversas, que incidem sobre as crianças e que, sim, passam a fazer parte delas, elas passam a lidar com essas identidades, mas principalmente nesse momento de 0 a 5 anos, grande parte, vamos dizer, dessas, estou chamando de identidades entre aspas, somos nós que conferimos, somos nós que atribuímos. Então a gente precisa problematizar a imputação de um caráter diagnóstico e preventivo à educação infantil, principalmente ao trabalho de creche, onde a gente já está procurando, como diz minha mãe, Pedro Novo. A gente precisa enfatizar o direito da criança à educação. A gente precisa compreender o caráter processual de implantação da política, né, como algo do qual nós somos partícipes efetivos. E dentro disso tudo, eu já recebi aqui um anúncio que meu tempo está indo, né, já foi. Posso usar mais um? Eu queria mostrar para vocês. Aqui, eu me escuto, mas é uma coisa, pode passar. Eu trouxe para a discussão 2 situações que não vai dar tempo da gente mostrar tudo. Então, eu vou pegar o relatório de iniciação científica de uma das minhas alunas, porque eu sei que eu tenho muitos alunos da pedagogia. O nome dela é Bianca Matos. Depois, se vocês tiverem interesse, a gente fez uma publicação, eu posso passar para vocês. Mas a Bianca vai fazer o estágio numa escola de educação infantil e vai para a creche enquanto uma criança chamada Davi. E os professores, que são 3 desse município onde ela faz o estágio, as salas de creche têm 3 professores, os 3 insistem que a criança tem TDAH. Ele tem 3 anos e meio, tá? E o tempo todo os professores estão dizendo de como ele é danado, do que ele pode, do que ele não pode. Todos os dias o caderno do menininho vai para casa com anotações para o pai. A mãe é convocada a fazer o exame, porque os professores acreditam que ele precisa de um diagnóstico. A própria gestão é o tempo todo em que ele vai fazer isso. E o que a menina observa é que é um menininho. Vocês viram aqueles menininhos aqui bem animados para cantar, saltando? Mas, professora, ele é animado. Quando elas vão mostrar uma história, ele vai na frente, ele tem a história. Mas muitas vezes ela vai observar que além deles dizerem que ele tem TDAH, eles dizem alto quando a criança está ouvindo. Eles dizem do tanto que ele é danado. Eles às vezes deixam o menino dormindo. Para o menino é melhor dormir do que dar trabalho. Às vezes para isso a criança fica sem comer, tá? Se uma criança machuca o menino, eles não protegem, é para ele aprender, porque ele tem TDAH, tá? E aí a gente nem tem tempo para entrar numa discussão sobre o que é o TDAH. Eu só quero dizer para vocês que ela vai registrar a tristeza da criança, quantas vezes a criança vai para o cantinho, tá? Na creche, hein?
E a nossa aflição, acompanhando aquilo tudo, aquilo vira projeto de pesquisa. No semestre seguinte, primeiro semestre de 2017, ela vai no segundo semestre de 2018 para fazer a iniciação científica. E a gente ficou interessado pela temática. Será que ele está na escola? Vamos ver como é que ele está, o que é que aconteceu. A mãe tinha feito uma consulta com o pediatra tinha constatado o TDAH, mas a mãe foi esperta, porque a mãe discordava, a mãe resistia. A mãe dizia, não, ele é só danado, ele é só alegre, né? E no semestre que a gente volta, a mãe conseguiu que ele mudasse de turno. Quando a gente procura, o que é que a gestora nos diz? Alfa Davi? Mas, nossa, mudou da água para o vinho. E aí ele só vai ter uma professora que a gente pode dizer não tinha experiência, mas que resolve não ficar com medo dele. Né? E o Davi, pelas anotações de diário de campo, continua o mesmo menino, muito motivado, saltitante, querendo ser o primeiro a fazer tudo. E Davi vai trazer um dado de importância. Ele agora, antes ele chorava para ir embora, agora ele quer ficar, adora a escola, adora a professora, leva a flor para a professora. Mas ele fala, um ano depois, ele reconheceu, agora é pesquisadora, antes é estagiária, ele diz para ela, sabia que eu fui expulso da outra sala? E aí ela tenta dizer, não, você não foi expulso, você cresceu, você mudou para aprender mais coisas. Ele dá assim, sabe? Como quem diz, faz de conta que eu acredito. E ela vai observando que os controles que haviam antes, os modos de organização do trabalho, eles continuam existindo. Eles estão marcando lá a rotina da escola de um jeito quase Foucaultiano. As filhas o tempo todo para a estagiária, eu estou lindo? Ela está, mas será? Ou então de perguntar para a professora, né? A professora vai distribuir ou não. Então vocês vejam que os efeitos, que quando a gente fala da constituição das interações, pode pôr meu último slide, bastante. Vejam que nem é uma criança com qualquer transtorno, com qualquer dificuldade, mas às vezes a gente atribui, como ela diz na entrevista para a gente, porque ele não obedecia, né? Porque ele era muito inteligente, mas não obedecia. Então a gente vai construindo, atribuindo identidades, o lindo, o danado, o TDAH, o deficiente, né? A chata, o isso, aquilo. Assim como a gente pode ter o alto, o magro, esses atributos, eles vão incidir sobre a criança, eles incidem sobre a criança. Porque, como diz o Bakhtin, uma palavra nunca é só uma palavra. Né? Quando a gente fala alguma coisa, quando a gente pensa alguma coisa, são coisas boas, são coisas ruins, são coisas alegres, são coisas tristes. E essas coisas têm efeitos sobre as crianças. Então, eu sei que vocês falaram um pouco com a Patrícia sobre o conceito de vivência, sobre como para as crianças válidas situações, o que elas significam. Tá? A gente pode falar do conceito de drama também e da importância dessa relação o tempo todo intelecto-afeto na constituição da criança. As coisas têm efeitos sobre elas. A gente precisa pensar em como que a gente significa o trabalho, a inclusão, nossas ações, a própria criança. E por fim, já ultrapassando meus últimos 5 minutos, eu peguei um pedacinho do poema do Drummond, do livro Menino Drummond, que é o verbo ser, onde ele pergunta, né? Alguém pergunta para o menino, para o Drummond menino, que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. O que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Eu tenho os 3. E sou.
tenho de mudar quando crescer, usar outro nome, outra cor, outro jeito, ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser, dói, é bom, é triste ser, pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas. Vocês têm que ver se para as crianças com quem vocês convivem e para vocês cabem tantas coisas, né? Alô? Bom dia a todas. Bom dia. Sou a professora Janaína, já fui muito bem apresentada. Gostaria primeiramente de agradecer. O segredo do microfone é ficar assim? Tentar. Porque realmente assim. Queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Eu não conhecia SES, não conhecia Caicó. Fui muito bem recebida. Ontem conheci um pouquinho, ontem à noite, né? Fizemos um pequeno tour, me encantei e estou muito feliz de estar aqui e agradecida pela oportunidade. Obrigada. Vou começar minha fala anunciando, destacando o meu lugar de fala hoje, que é o de professora da educação infantil, né? Lá no NEM. E escolhi para esse momento a problematização de 4 termos que compõem o título dessa mesa, que é infância, identidade, diferenças e diversidade. No título da mesa, o tema dessa mesa, ele envolve esses 4 termos e a proposta da minha fala hoje é problematizar esses termos. Então, eu vou trazer para vocês todos, né, uma reflexão, uma problematização, e aí, se a gente ainda tiver tempo ao final de uma discussão, a gente pode fazer novas conexões em relação a esses termos. Pode passar. Então, vamos começar pelo tema infância. Nós estamos falando de crianças, nós já vimos várias crianças hoje cedo aqui, numa apresentação muito bacana. E aí, quando a gente pensa em criança, a criança nos remete à infância, e aí a gente pode começar pensando assim, o que é infância? Será que existe uma infância? Aí aqui tem uma questão, né? A princípio, quando nos referimos à infância, estamos pensando em um conjunto de características, talvez, né? Etárias, processuais de desenvolvimento, de desejos, necessidades, próprias do universo de indivíduos que se encontram em determinada etapa da vida e que, segundo tais características, eles se assemelham. Mas será que eles se assemelham? Para a gente pensar um pouquinho rapidamente sobre essa questão que envolve todos, será que todos se assemelham? No próximo slide a gente tem algumas imagens. A gente tem uma imagem de um grupo de crianças brincando num contexto estruturado, de alguns brinquedos. Uma segunda imagem que me lembra muito a minha infância, né? Eu brincava muito de carrinho de rolimã. Lá no estado de São Paulo, esse brinquedo chama carrinho de rolimã. Não sei aqui se é esse mesmo nome. Né? Eu brinquei muito de carrinho de rolimã na rua mesmo. Uma terceira imagem é a imagem de uma criança trabalhando. Depois a gente tem uma imagem de uma criança africana brincando com um animal, no caso uma serpente. Em seguida, um menino indígena com um pássaro. E por fim, uma imagem misteriosa de Sebastião Salgadas. A última imagem somente é dele, as outras são imagens da internet, né? E nessa última imagem, a gente tem um olhar que para cada um, a gente pode ter um significado. Para mim, ele significa mistério. É a imagem de uma criança do movimento sem terra. E aí a gente, pensando e observando apenas essas 6 imagens, né? Poderíamos compor esse slide por
inúmeras outras imagens, a gente já pode ser provocado a pensar nessa questão da infância. Se esse todos em relação à infância, ele pode ser generalizado, né? E aí no próximo slide, o que eu trago para vocês é que não existe uma infância, existem as infâncias, elas são plurais. E por que a gente está falando de infâncias? Porque a gente não vai falar de identidade, de diversidade, de diferenças. Então, se existem muitas infâncias, a gente não tem como reduzir a infância a uma única identidade, né? Aí a gente tem que a criança como sujeito histórico, construtor de conhecimento e de identidade. Então a identidade dessa criança, ela não é pronta, não é dada, ela é construída, assim como a infância, em sua interação com os adultos e com as demais crianças, né? E aí a professora Fátima falou muito do valor dessas interações. A infância, por sua vez, é entendida não como um acontecimento estático, mergulhado em um vazio social, mas sim como um fenômeno contextualizado e, por isso, tratado em relação a temas sociais, políticos, econômicos do mundo contemporâneo. Então, cada um aqui, de acordo com o seu tempo cronológico, viveu uma infância. Viveu uma infância em Caicó, viveu uma infância em outras cidades do RN, viveu uma infância em outras cidades do Brasil ou de fora dele, e cada um teve nessas relações sociais que construiu em sua infância a composição da sua identidade. Infância, agora eu vou olhar para essa ideia da infância também como experiência. E aí eu trago uma contribuição de Abramovich, quando ela diz assim, que a noção de infância ela pode ser entendida como uma experiência, pode vir a ser uma potência da vida em contraste. Então, a gente vivenciou aqui de manhã, junto com as professoras, né, que trouxeram as crianças, uma experiência junto com elas e que elas tiveram conosco. Essa é uma experiência, né, que para elas certamente foi muito significativa, assim como para a gente. E uma fala da professora também me chamou muito a atenção e que daí tem relação com esses acontecimentos e essas experiências que compõem a infância, é a necessidade de oportunizar. Então a professora, eu não me recordo o nome da professora que apresentou os meninos, ela deve estar aqui ainda, talvez, tá? Como? Dani falou que essas crianças têm suas diferenças e que cabe à escola oportunizar, dar oportunidade a essas crianças. O sentido foi esse, não sei exatamente se foram essas palavras que ela usou. E aí é exatamente, dar essa oportunidade às crianças, dar diferentes oportunidades para essas crianças terem experiências nessa infância que faça com que elas possam vivenciar esses momentos de uma maneira positiva, produtiva e também constitutiva de suas identidades. Pode passar. Bom, então a gente já conseguiu pensar um pouquinho sobre a questão das infâncias, que elas são plurais, que elas não são únicas, que não existe a infância. E aí vamos começar a pensar um pouquinho sobre a diversidade e a diferença. Quando eu falo um pouquinho sobre identidade e diferença e sobre diversidade, eu falo muito no ponto de vista dos estudos culturais, né? De entendimento desses conceitos. E a gente, não só no nosso país, no Brasil, mas em outros países, mas vamos falar mais especificamente do nosso agora, né? A gente viveu nas últimas décadas um movimento muito grande, muito forte, de luta de grupos identitários, né? Esses grupos ganharam mais visibilidade nas últimas décadas do século XX, início do século XXI,
E nesse contexto todo, temáticas que envolviam grupos como das pessoas negras, das pessoas com deficiência, das mulheres, de indígenas, eles ganharam um lugar de cintilar, né? Tem outro autor que se chama Pierucci, que fala sobre a possibilidade das diferenças cintilarem, né? Cintilarem no sentido de se fazerem ser vistas, de se tornarem o foco dos discursos, né? E essas lutas todas que aconteceram envolvendo esses grupos, elas representam ainda hoje, e esse ainda é bem recente, né? Dado a conjuntura que a gente está vivendo atualmente em relação às diferenças no nosso país, esses grupos eles conquistaram direitos, né? Então a gente teve, no caso, dando alguns exemplos, o direito a cotas, o direito às ações afirmativas envolvendo as pessoas negras ou indígenas, nós temos as lutas das mulheres, nós temos muitas conquistas, e aí a professora Fátima falou de conquistas políticas fundamentais em relação às pessoas com deficiência, destacou a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008, que é uma política que hoje sofre alguns riscos, mas que ela ainda está em vigor e que é ela que ainda nos conduz em relação à educação inclusiva, né? Então, nesse boom todo das últimas décadas, nós tivemos esses discursos sobre as diferenças, eles apareceram muito forte, não só nas escolas, mas inclusive nelas, né? Esses discursos apareceram com muita força, inclusive na mídia, inclusive em contextos não acadêmicos, né? E aí, certamente na escola, eles aparecem e nos impulsionam a pensar um pouco mais sobre essa questão das diferenças. E pensar na perspectiva da valorização. E como a gente pode pensar nessa perspectiva da valorização? Será que sempre que a gente pensa nas diferenças na escola, a gente está pensando em uma perspectiva de valorização? E aí no próximo slide, isso. A gente tem a Constituição, também Fátima citou, né, como uma conquista de direitos de todas as pessoas. E lá na Constituição a gente tem termos muito claros que envolvem a palavra todos, né, direito de todos, a ideia de igualdade e a ideia de direitos. E aí a gente acabou de discutir no início dessa fala a ideia das infâncias, que são plurais, que são múltiplas, que são construídas, que são potências, são experiências, são acontecimentos. E aí a gente pode pensar um pouquinho assim, então como que a gente pode articular esse todos previsto na legislação, né, e considerar as plurais infâncias? O que será que significa considerar essas plurais infâncias, ou seja, as diferenças, quando a gente pensa no todos? Aí, essa necessidade, a necessidade dessa reflexão também envolve a compreensão da diferença entre acesso e acessibilidade, que são outras palavras muito usadas, né? Não só nos contextos educacionais, mas nos contextos também arquitetônicos, que envolvem o acesso físico. E aí, pensando na escola, além da questão do acesso físico, o acesso ao conhecimento. E aí, quando a gente pensa em acesso, a gente está pensando no direito de alguém entrar, no direito de alguém entrar nesse auditório, né? No direito de alguém sentar numa dessas cadeiras, no direito de alguém subir, né? Quando a gente está falando da escola, a gente está falando do direito das crianças estarem na escola, terem o direito a essa matrícula. Mas esse acesso não representa necessariamente a acessibilidade, né? A acessibilidade, ela envolve um direito, um outro direito, que não é apenas o de acesso, né? Mas que é o direito da valorização, que é o direito de participação, que é o direito de ter as oportunidades, como a professora falou aqui no início. Então, quando a gente fala numa educação na perspectiva das diferenças,
a gente está propondo uma educação na perspectiva, numa perspectiva que implica fugir de uma ordem binária. Uma ordem binária é aquela, quem é a criança da escola, quem é a criança incluída. E no cotidiano das nossas práticas, e eu sou professora de criança, né, às vezes a gente nos pega numa armadilha muito grande de dizer: ah, Davi é o menino da inclusão. Será que é só Davi, que eu estou usando o exemplo do menino que Fátima trouxe, né? Será que só Davi é o menino da inclusão? Será que existe o menino da inclusão ou existe a inclusão? Então, quando a gente fala numa ordem binária, a gente está falando disso. E a inclusão e uma educação na perspectiva das diferenças não é isso. Não é considerar que a gente tem os meninos da inclusão. Não é considerar... Aí tem um outro termo também muito usado, né? Na sala de aula. Mas quem que é o seu aluno público-alvo? Né? Então, existem as crianças público-alvo? Existem. E esse público-alvo é legitimado pela lei, pela política de 2008, que é fundamental, que é muito importante. Existem outras leis também que legitimam direitos das pessoas com deficiência. Mas quando nós nos referimos na escola ao aluno público-alvo, distinguindo-o dos outros a partir dessa deficiência, será que a gente está falando numa perspectiva das diferenças? Né? Uma educação da diferença deve fazer-se na direção da multidão e não mais em direção a um povo. Essa ideia da mesma autora, né, da Abramovich, eu gosto muito porque é uma metáfora. Quando a gente pensa em povo, a gente pensa num grupo relativamente heterogêneo, né, que compartilha uma mesma língua, que compartilha costumes, visões de mundo. Agora, quando a gente pensa na multidão, a gente está pensando nessa mistura, nessa miscelânea. Não sei se esse termo miscelânea é o termo da minha mãe, lá do interior de São Paulo, que é essa mistureba também, né? De pessoas que não precisam necessariamente compartilhar uma mesma identidade, mas que compõem o mesmo grupo. Aí, eu acabo de falar, né, da gente, na escola, os nossos discursos não se construírem a partir dessa ambiguidade, dessa visão binária de alunos da inclusão e alunos da escola. Mas aí, será que a gente precisa também, em alguns momentos, movimentar o nosso olhar e considerar as deficiências e as especificidades dessas crianças? Né? Então, aqui é uma outra reflexão. A gente não reduz uma pessoa à deficiência, né? Também não a sua nacionalidade, a regionalidade. Aí essa palavra regionalidade eu coloquei por causa de mim e das minhas vivências também, como muitas vezes um sentimento de diferença em relação aos contextos que eu estou. E até agora me veio na mente uma expressão do meu filho. Quando a gente chegou em Natal, Guido, meu filho, ele foi para a escola, na turma 4 da educação infantil. Aí, na primeira semana, ele chegava chateado. Eu, Guido, o que foi? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você não gostou da escola? Aí ele disse assim: mãe, você precisa me colocar na aula de natalês, porque eu não sei falar. Ele não conseguia ser entendido. Ele tinha 5 anos e o sotaque dele muito forte, do interior de São Paulo, da porta, né? E as crianças, naturalmente, elas iam se confrontando com ele, dizendo, né? Você não sabe falar, né? Então ele chegou para mim e falou: mãe, você precisa me colocar na aula de natalês, porque eu preciso aprender a falar, né? Então, por isso que eu falei dessa questão da regionalidade. E voltando, né? Não se reduz ao gênero, a escolha religiosa, etnia e classe social. Então, a diferença, ela não se reduz a um aspecto da singularidade dessa pessoa, né? Nós, vamos dizer assim, 90% dessa plateia é mulher, né? Desculpem os meninos, mas 90% aqui são mulheres.
E nós também não temos uma mesma identidade. Nós temos nossas diferenças etárias, nossas diferenças religiosas, enfim, assim por diante. No entanto, aí a Mantoan ela tem uma reflexão também que eu gosto muito, que ela diz assim: ao abstrairmos a diferença, tratando todas as pessoas igualmente, como se as diferenças não existissem, chega a ser o sujeito universal ao povo, né? E quando enfatizamos apenas as diferenças, escondem-se as suas especificidades. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessas duas ciladas, né? A cilada de não considerar a diferença, porque a diferença ela compõe esse sujeito e a subjetividade dessas pessoas, a nossa subjetividade, e ao mesmo tempo não reduzir a pessoa, seja ela o nosso aluno ou a nós mesmos, né, a criança da educação infantil, em simplesmente não reduzi-la a um único aspecto da sua identidade, da sua diferença, né? Então, é a necessidade da gente ter esse olhar em trânsito, em movimento. Para fugir dessa armadilha, a inclusão, né? Quando a gente pensa em inclusão escolar, no caso, deve assegurar o direito à diferença na igualdade de direitos. Parece quase um paradoxo, né? Assegurar o direito à diferença, de ser diferente, mas uma igualdade de direitos. E para alcançar essa igualdade de direitos, a gente precisa da diferenciação. Mas uma diferenciação que acontece a partir do sujeito e não um aspecto único da sua subjetividade. Pode passar. E aí vamos polemizar mais um pouquinho essa expressão inclusão. Estou terminando. Tá? La Rosa escreve, tem uma provocação, não é nem polemizar, é provocar mesmo a gente, né? Agora as palavras ambíguas, cada uma delas com sua parte de verdade, sua parte de manipulação, são democracia, comunidade, coesão, diálogo. E outras palavras relacionadas com diversidade, tolerância, pluralidade, inclusão, reconhecimento e respeito. E são essas palavras as que nos soam como falsas quando as ouvimos no interior dos discursos dominantes no campo político, educativo, cultural, ético, estético ou inclusive empresarial. E aí entendendo que essa provocação é de 2001, né? Mas parece que ela foi escrita hoje, em 2019, tendo em vista os contextos que a gente tem vivido em relação à compreensão e o uso da palavra inclusão, deficiência, educação especial. Pode passar. Então, finalizando com 2 slides. Esse eu acho que em seguida é o último. Tá? Aí, para a gente poder, depois dessa provocação, assentar um pouquinho o coração e pensar na gente como professor, né? O que a gente pode, que postura a gente pode assumir para a gente se colocar no meio desse campo minado que é discutir a questão das diferenças, da igualdade, para a gente discutir a questão da inclusão. É a gente tentar extrapolar um pouco, ir um pouco além das bordas, dos limites da identidade e, ao mesmo tempo, conseguir considerar a especificidade de cada sujeito, que é aquele movimento que eu falei agora há pouco, né, de olhar para a diferença e, ao mesmo tempo, não se reduzir a ela. Precisamos mostrar, aí nós, professores, precisamos mostrar a nossa capacidade de trabalhar com as diferenças na escola, e nós somos capazes. E, ao mesmo tempo, lutar por condições cada vez mais favoráveis a uma educação genuinamente inclusiva. Né? Nós somos capazes? Somos. Mas nós precisamos continuar lutando por condições, por políticas, né, que possam nos favorecer, nos dar esses caminhos, inclusive de formação.
por fim, pensando muito lá no meu lugar, com as minhas crianças, sentada no chão, de tênis, na roda, né? Eu penso muito na escola e nesse fazer, nessa prática, como um ato de criação. Eu acho que é esse ato de criação que nos alivia em meio a tantas dificuldades. Eu acho que é esse ato de criação que faz com que a gente consiga resistir. E aí, a temática desse encontro, né, é a questão da resistência. Então, eu acho que esse ato de criação, ele nos ajuda demais a resistir. E aí a gente finaliza com uma reflexão. Uma educação democrática, e no caso inclusiva, porque se é democrática precisa ser inclusiva, senão não é, concebe a infância como experiência, aceita um currículo pautado no pensamento nômade, naquele movimento, e vê o espaço-tempo da aula como possibilidade do ato de criação. E aí eu acho que sempre que a gente sentir essa necessidade de se alimentar para resistir, é a gente lembrar mesmo desses momentos de criação, de risos. Acho que você lembrou de algum momento de criação e de riso, não foi? Estou pegando ela aqui em gargalhadas, mas é assim mesmo, a gente lembra. E eu acho que é isso que faz com que a gente se mova e que a gente consiga resistir. Bom, obrigada. Nós agradecemos pelas considerações, pelas ricas abordagens que foram feitas pelas colegas e, embora a hora esteja um tanto adiantada, nós não deixaremos de oportunizar o diálogo com vocês. Então, nós vamos destinar pelo menos mais 10 minutos, né? Onde vocês poderão interagir, fazer considerações e principalmente dirigir alguma pergunta. Nós estaremos disponibilizando o microfone aqui para que vocês possam fazer. Alguém quer fazer uma conferência? Por favor. Boa tarde, meu nome é Rafael, bom dia, meu nome é Rafael, sou de Natal, vim aqui prestigiar o evento. Nesses 2 dias a gente pôde perceber que foi realmente um evento de excelência, os debates foram bastante profícuos, trazendo também essa temática de inclusão, né, essa perspectiva de resistência, já que passamos de um momento de fragilidade democrática. E todos os espaços de resistência, todos os espaços de identidade são importantes. Aí eu estava até conversando aqui que só teve, por exemplo, nós que reivindicamos espaço historicamente negado, por exemplo, eu negro, sempre procura identidade, né? E mais ou menos uma avaliação sobre a infraestrutura da mesma, que a gente procura na pele a questão do reconhecimento, e quando a gente vai olhar não tem nenhuma boneca negra. Então a gente precisa fazer esse tipo de avaliação, muitas vezes passa despercebida, mas como eu falei, quando nós procuramos espaços de representação, a gente tem que fazer uma avaliação global. Mas, para além disso, também quero parabenizar aí as palavras que foram proferidas por vocês, foi realmente muito bonitas. Obrigado. Bom dia, eu sou Maria Aparecida, lá da cidade de São José de Seitó. Sou mãe de uma criança especial com autismo, também tutora de uma criança com síndrome de Down. Então eu vou falar um pouco da docência, tá? Então eu acho assim, que cada criança especial tem seu tempo de aprendizagem, né? Na qual nós educadores devemos mediar suas especificidades mediante suas
singularidades, né? Visando assim desenvolver a sua aprendizagem de forma qualitativa, né? Dando nortes para que ele cresça, para que ele tenha aquela metamorfose da borboleta, né? Sempre priorizando o tempo dele, porque cada um tem o tempo dele. Obrigada. Bom dia, sou professora Jacine, do Centro de Educação da UFRN. Dizer que está sendo uma grata satisfação, né, estar participando desse encontro mais uma vez, do segundo EPP, e dizer, assim, da minha alegria de ter uma mesa focando a questão da inclusão e da diversidade. Concordo, Rafael, que as inclusões são múltiplas, né? Aqui o enfoque foi no entorno da educação especial, a educação especial nessa perspectiva inclusiva. E nas provocações a gente estava pensando em relação aos diálogos, né? E aí, já vou fazer a propaganda do meu, né? A gente trouxe para a Nazineira a proposta, a provocação de pensar a questão do atendimento educacional hospitalar e domiciliar, né, para as crianças da educação infantil, que elas têm direito de continuar, né, aprendendo também quando estão doentes. E por vezes as pessoas até dizem, existe isso? E é direito? É direito, né? Então, eu gostaria assim de enfatizar de que, de fato, a gente falar e vivenciar com as crianças esse direito de aprender em qualquer contexto é importante. E eu gostaria de enfatizar assim, o privilégio que vocês estão tendo de ter assim, uma mesa qualificada para discutir isso. E eu percebo ao longo do evento essa preocupação de trazer questões que nos afetam, que por vezes nos afligem no cotidiano, né, dos CMEs, das instituições de educação infantil, e por que não dizer também no hospital. No hospital também é uma questão como trabalhar, educar e cuidar dos bem pequenos dentro do contexto hospitalar. Né? Como ser professor, professora nesse contexto que é tão adverso, né? E aí a gente convida, né, também a gente continuar discutindo isso no diálogo. Eu não sou besta por fazer logo a propaganda, né? Então, agradeço demais, foi muito bom poder ter esse espaço, porque eu percebo que na educação infantil ainda, né, como assim, quando é criança muito pequena ninguém percebe. Isso é diluído. E percebemos na fala da Pátria e na fala da Janaína que isso não é tão diluído assim. Por vezes, me desculpem, é negligenciado, né? Aí eu falo aqui do lugar também de professora, de educadora e de mãe. Hoje de um adolescente, né? Com autismo considerado leve ou de alta funcionalidade, que é meu Adrian. Então, por muito tempo, o Adrian foi considerado esse danado, esse disperso, isso e aquilo, e a gente foi se incomodando, como eu era educadora, e olhar que não, tem questões a mais que a gente precisa cuidar. E por vezes, gente, a contribuição da escola, não no sentido de rotular, mas de perceber e acolher também isso, porque por vezes existe uma resistência da família também. Então a gente tem que ter esse cuidado no tempo. Até que ponto é danado, é birra, ou é energia demais, e até que ponto, de fato, tem alguma especificidade. Obrigada. Mais alguém que precisa? Só mais uma pessoa. Posso fazer um comentário? Aproveitando a fala dela, primeiro eu queria dizer que eu achei ótimo quando a Janaína falou quem é o seu público-alvo, quem é o seu aluno de inclusão, e outra coisa que agora a gente escuta muito. Você tem uma inclusão, né? E a ideia de educação inclusiva
inclusiva e a ideia de inclusão, não preciso ficar explicando, porque ela já fez isso muito bem. Mas só para a gente se flagrar, se ouvir, voltando lá à história do que a gente diz, a gente pensar sobre o que a gente diz e o que a gente diz está carregado de sentido, né? De valor, ou seja, essas posições nossas em relação às crianças, como as posições das crianças na relação conosco, a palavra, né? Sem valor ideológico. Né? E eu queria fazer um comentário, se você quiser o contato, já que você está tão interessado por educação hospitalar, tem uma colega, a Maria Kovic, que ela trabalha com a escola móvel, né? Então não é uma escola no hospital propriamente dito, mas é um atendimento, é como se fosse uma coisa de movimento, atendendo a todas as crianças, da educação infantil, ao ensino médio. E eu acho que o desafio, pensar na educação quando você está no hospital, é um enorme desafio, mas é um desafio muito grande pensar nas crianças doentes na escola. E a gente não quer pensar, a gente prefere que fique em casa, né? E há doenças que viram deficientes, às vezes muito novas, que precisam de muita ajuda. Tá? Então, era só um comentário para me colocar à disposição, se você precisar de alguma coisa. Bom dia, eu sou a professora Daniela. Quero parabenizar o evento, né, e as discussões que são bastante relevantes. Com relação ao termo de resistência, certo? Diante de todas essas dificuldades, vimos grandes avanços, né, com relação à educação, à proposta de inclusão, aos nossos alunos com deficiência, né, e nas nossas lutas diárias. Vou levar mais para o nosso pé no chão na escola, né? Sou representante, faço parte da escola pública, e nós resistimos todos os dias. Nós que trabalhamos com a educação, com nossas crianças, com as famílias, nós resistimos todos os dias. E quando a gente fala para inclusão, vamos incluir, mas nós também estamos sendo excluídos todos os dias, lá na nossa realidade, né? Não só as crianças com deficiência, mas as crianças, né, normais, né, diárias que nós atendemos. Somos excluídas como não temos formas necessárias, somos excluídas como não somos ouvidas, somos excluídas quando elas não têm, nem as normais, nem as com deficiências, a acessibilidade, não tem um banheiro adaptado para ela sentar, não tem um espaço adequado de uma sala de aula para que a criança está, porque eu estou trabalhando numa escola, que é 4x4, uma educação infantil, onde você coloca mesas, quatro mesas não são suficientes, um birô enorme, e ainda são depositadas 20 crianças lá. Somos excluídos quando temos Y de alunos e não temos aos auxiliares adequados, né, de acordo com a realidade, para nos ajudar, fora ainda aqueles para atender exclusivamente aquela criança com necessidade especial, que nos auxilia, né? Diante de tudo isso, muitas vezes o poder público só consegue fazer alguma coisa e faz remediadamente quando é obrigado pelo Ministério Público e etc e tal, ou então sabe-se que isso demora. Então, gente, nós somos resistência. Nós e aqueles alunos que estão lá, que nós estamos diariamente. Então, isso aí se casa para pensamento. Nós somos resistência em todos os sentidos. E continuaremos existindo. Mas não só de estar fazendo a nossa parte, mas também de exigir lutar para isso, né? Então, a gente deve se nos unir, né? Cada vez mais, parabenizo você e parabenizo a nós todos que estamos aqui participando. E vamos assim, né? Nos questionar e enfrentar, né? Não ficarmos calados e não ficar só nisso, né? E obrigada. Nós iremos passar agora para as colegas fazerem suas considerações. A Roseli quer falar, então fale aí, Roseli. Bom dia, pessoal. Realmente o tempo está correndo, mas não poderia deixar de ter uma palavrinha aqui
para louvar e agradecer a América. Essa palestra maravilhosa que tem tudo a ver com o momento, com a nossa necessidade. Hoje nós temos um grupo aqui no CEF, coordenado pela professora Capo, pela professora Francileiro, que está avançando muito e está abrindo espaço muito significativo de interlocução com a rede de ensino. Então, acredito que a partir desse trabalho, muitos grupos virão e com certeza vai ajudar a Daniele a mudar um pouco essa realidade. Mas claro que tem que ter um compromisso do sistema, Nós temos que ter as condições. Então, assim, agradecer a Janaína, que assim, de forma bem espontânea e aceitou o convite de participar. Nós já ouvimos Janaína e Ian Chicos, e aqui nós novamente conhece com sua fala enquanto professora de educação infantil, e a professora Fátima, minha queridíssima, inclusive, gente, compartilhei com o prazer de vivenciar a graduação ao seu lado, de curso de pedagogia. Ela também esteve na minha qualificação de doutorado, a quem eu agradeço muito o respeito de psicologia. Psicologia na UFRN, então nós estudamos juntas, tá bom? Então, assim, um carinho enorme, nós já ficamos todas vezes prazer, mas agora foi bem pontual, bem bacana, e junto com o Denise, que também deu uma força. Então, assim, só gratidão, Fátima, e a todas vocês. Muito obrigada. Eu vou falar só brevemente, eu acho que a presença de vocês nesse encontro, estudando, se posicionando, falando, representa uma parte muito importante da resistência que vocês estão fazendo. E parabéns pela essa presença maciça. Só uma palavra para a colega que falou de resistência. Quando a gente tem que falar assim rapidamente, 30 minutos, é difícil o esforço de síntese. E às vezes pode pensar que a gente desconsidera, como a Jana falou, das palavras ambíguas, a gente sabe da ambiguidade das políticas, mas a gente tem que tirar proveito delas também. Então, se elas existem, que a gente questione, que a gente mude o que for possível, mas que a gente não perca de vista, como você fez, essa leitura crítica do que nos é proposto e do que a gente é que tem que construir. Então, muito obrigada a vocês também, muito obrigada a Nazinei pelo convite, muito obrigada às meninas. Muito bom estar aqui com vocês. Aprendendo. Até logo.